Bem-vindos ao Laboratório Virtual de Física. Eu sou a professora Raniela, lotada no Centro Universitário Norte do Espírito Santo, UFES. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coeficiente de atrito estático. Então aqui a gente tem a montagem, né, todos os materiais em uma montagem bem superficial do que seria esse experimento. Então a gente vai precisar de um plano inclinado variável, a gente vai precisar de blocos, que a gente vai analisar os coeficientes de atrito das superfícies dos blocos em contato com o nosso plano inclinado. A gente vai precisar de dinamômetros também, e a gente tem um nível. Esse nível aqui é para se certificar de que nossa superfície inicialmente está na horizontal, certo? Então, o que a gente efetivamente vai fazer nesse experimento? Então, a gente vai medir o coeficiente de atrito estático desses objetos quando ele está numa condição que a gente chama de iminência do movimento. Então, a gente quer, na verdade, saber o quanto que essas superfícies aqui, em contato, vão conseguir segurar o objeto para ele não se mover. Então, a gente vai aplicar força, utilizando o dinamômetro, vai aplicando força, utilizando esse dinamômetro, e vai chegar um momento onde esse objeto vai começar a se mover. E aí, nessa situação, a gente está anteriormente, um pouquinho antes, né, com a força um pouquinho menor, a gente está numa situação que está quase iniciando o movimento. Então, a gente chama essa condição de iminência do movimento. Então, a gente vai estudar justamente essa situação. E daí, a gente vai extrair uma quantidade que a gente chama de coeficiente de atrito estático. Somente na situação da iminência do movimento que a gente consegue extrair essa quantidade. Porque é nessa situação que a gente obtém uma relação entre normal, coeficiente de atrito estático e o valor da nossa força de atrito estático máxima. Ou seja, a força de atrito máxima estática, ou seja, o objeto ainda não começou a se mexer, que esses dois objetos, a interação entre as superfícies deles fazem antes de se iniciar o movimento. É importante frisar que, enquanto eu não estou tentando deslizar essa superfície em relação a essa, você não tem atrito nenhum, você não tem força de atrito nenhum na horizontal, certo? A partir do momento em que começa a existir uma força buscando um deslizamento entre as superfícies, ou seja, quer derrapar uma superfície em relação a outra, a força de atrito estático começa a aparecer. E a mais do que isso, ela é variável. Ela vai adquirindo a força que você está fazendo. Por quê? A gente já viu anteriormente que quando o seu objeto está em equilíbrio estático ou em equilíbrio, o somatório das forças atuando sobre ele, ela dá zero. Isso corresponde ao que aqui na horizontal? Corresponde à minha força ser igual em módulo à força de atrito estático que está sendo realizado. Então, se eu vou mudando a minha força de atrito, minha força realizada e, consequentemente, a minha força de atrito, e isso daí não está iniciando o movimento ainda, o que eu consigo concluir é que a minha força de atrito vai adquirindo uma força em valor igual ao que eu estou fazendo. E isso acontece até que o objeto começa a se mover. Então, nessa situação de o objeto já começar a se mover, nós vamos ter o valor máximo da nossa força de atrito estático. A partir de uma força um pouquinho maior, nossa superfície não consegue mais segurar. Na primeira parte desse experimento, nós vamos analisar qual a força que um dinamômetro tem que fazer para poder colocar os blocos, nós temos 3 blocos, na situação de iminência do movimento. Então, só para lembrar, a força de atrito estático máximo, em termos de equação, ela pode ser escrita como o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da normal. Isso aqui é o módulo da força de atrito estático máximo, certo? A orientação dela está aí, no nosso caso, na horizontal. Então, força de atrito estático máximo, mi estático vezes a normal. Mas isso é só na situação de iminência do movimento. Em qualquer outra situação, antes da iminência, isso não pode ser adotado, não pode ser utilizado. Então, as nossas análises vão ser sempre quando o bloco começar a querer pular, ou ele deu uma puladinha, a gente já pensa que a gente fez uma força um pouquinho maior do que devia, e aí ele entrou em movimento. Então, a gente pode, primeiro, analisar esse bloquinho aqui.
Nós vamos usar como referência sempre o final dessa placa de acrílico branca. Então, nós vamos colocar os bloquinhos sempre com o final do bloquinho, coincidindo com o final da plaquinha de acrílico. E aí, depois, nós vamos aplicar forças horizontais. Qual que é o intuito dela ser horizontal? Porque a nossa força de atrito estático está na horizontal. Então, a gente quer determinar o valor da força de atrito estático. Se a gente fizer uma angulação, a gente vai ter uma decomposição de força, sendo que a horizontal é que vai ser a que a gente está buscando. Então, para evitar decomposição de força, nós vamos já direcionar a nossa força para ela ser horizontal. Então, aqui a gente começa com o nosso dinamômetro já paralelo à nossa superfície e a gente vai iniciando, puxando, até que a gente observa o início do movimento. Aqui nessa situação eu já comecei a observar que se eu fizer alguma força um pouquinho maior, ele vai começar a sair do lugar. Então aqui nós temos a força que corresponderia à força de atrito estático máxima dessa superfície branca interagindo com a superfície azul do bloquinho. Uma linha na horizontal, vamos fazendo a força, aumentando. Aqui já está correspondendo à situação de iminência, iminência do movimento. Se eu fizer uma força um pouquinho maior, ele já vai começar a sair do lugar. Então, essa é a nossa segunda medida. A gente pode fazer umas 3 medidas para cada um dos bloquinhos. Quando você já tem uma ideia mais ou menos da força que você tem que fazer para a situação de iminência do movimento, já comecei a mover, então tem que diminuir um pouquinho. Você já vai naquele valor ali buscando já a reprodução do seu dado anterior, certo? Nosso objetivo sempre é estudar o que acontece entre as superfícies interagindo. Tá? No final das contas, as interações são eletrostáticas, mas aqui nosso objetivo principal é, mecanicamente falando, analisar o que acontece através da fricção, do atrito. Então aqui a gente pode olhar esse outro bloco. Todos esses blocos, eles vão ter que ter a massa deles medida ou diretamente o peso, porque na horizontal a nossa normal terá o mesmo valor da força-peso, né? Então, para isso a gente vai ter que medir. Todos os dinamômetros, eles precisam estar calibrados para a horizontal, viu, gente? Esse é um detalhe importante. Esse primeiro dinamômetro que eu utilizei aqui, ele tinha um valor máximo de força de 1 newton. Esse segundo que eu vou utilizar agora, o valor máximo de força dele é de 2 newtons. Então, a gente vem aqui novamente, já encontrei aqui a iminência do movimento, certo? Então, se você começar a observar que o objeto continua se movendo, você vai ter que diminuir um pouquinho mais a força para poder evitar o movimento. Você quer encontrar a situação de quase movimento. Novamente. Então, aqui, para poder mover esse bloco, nós vamos usar um dinamômetro que tem valor máximo de força de 25 newtons. Então, no caso, aqui no laboratório, a gente não tem um valor intermediário entre 2 newtons e essa daqui de 25 newtons. Então, a gente vai utilizar ele, vamos fazer mais medidas e aí depois a gente compara os nossos resultados, certo? Então, vamos lá. Já dá um salto bem grande. A força está mais ou menos aqui. Dá em torno de 2 newtons. Um pouquinho menos de 2 newtons, porque em 2 newtons ele já dá um salto. Já temos aí as medidas que a gente precisava para essa superfície aqui. Agora, a gente vai fazer para essa superfície aqui. A gente pegou uma capinha de celular e vamos fazer a mesma análise, só que a gente vai utilizar a capinha de celular para aumentar a aderência entre a superfície e a nossa placazinha aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com a capinha. Então, se vocês observarem, a gente vai... É visivelmente diferente o atrito, porque você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Já está quase em 5 newtons e... tá vendo?
chegando em quase 5 newtons e ela não saiu do lugar. Então, o coeficiente de atrito estático máximo dessa capinha vai ser maior do que de qualquer outra das superfícies que a gente analisou até agora. Então, aqui a gente vai ter um coeficiente de atrito maior que 1. O pessoal não está acostumado a lidar com isso, acha que nunca vai ter um coeficiente de atrito maior do que 1. Pronto. A próxima parte desse experimento é a mesma análise de força de atrito estático máximo. Porém, a gente não mais vai pensar em termos de forças horizontais, não. Nós vamos trabalhar com o plano inclinado. Nós vamos aumentar a angulação do plano inclinado e vamos observar qual que é o ângulo no qual o objeto vai começar a deslizar, descendo o plano inclinado. Então, eu vou colocar aqui para exemplificar para vocês. Vamos definir uma referência. Todos os blocos vão ter que ser colocados na mesma posição, certo? Na posição de referência. Eu já tenho uma definida aqui. Você vai partir da horizontal e vai aumentar o ângulo, olhando aqui no transferidor, e vai analisar em qual ângulo o objeto vai começar a deslizar. Então, não pode deslizar assim não, né? Tem que ser um pouquinho antes. Então, nós vamos fazer isso, repetir, fazer as medidas e comparar os resultados. Então, vou colocar aqui de novo. O ideal seria fazer pelo parafuso, né? Só que isso demora demais para a gente poder fazer as medidas. Então, vamos fazendo, analisando aqui, ó, já está na iminência, ó, aqui. Esse é o ângulo, gente. Então, esse aqui é o ângulo para a iminência do movimento desse bloco de madeira, superfície de madeira. Pronto? Vamos para o próximo bloquinho, então. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui que é a superfície de EVA com a plaquinha de acrílico. Aqui. De novo. Cada hora dá uma... Ó. Aqui. Próximo. Agora a gente vai analisar a superfície de borracha. Um pouco menor do que isso. 4,5. É. Mais ou menos aqui, ó. É 20. Aí a gente tira a média e o desvio padrão. Agora a gente vai analisar essa superfície aqui. Que é a nossa última superfície de análise. Protegida. Então, nós temos as inclinações, nós temos as forças que o dinamômetro ofereceu na horizontal, nós temos as medidas de peso. Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa para fazer uma comparação entre os coeficientes de atrito que a gente obteve quando a gente utilizou o bloquinho na horizontal e o dinamômetro na horizontal também. Então, a gente determinou um coeficiente de atrito estático assim. E a gente observa que existe alguma diferença quando você determina pela angulação. Depois que coletamos todos os dados para os dois tipos de experimento, onde a gente busca determinar o coeficiente de atrito estático, a gente formou tabelas, né? Então, aqui a gente tem a força que a gente realizou naquele experimento da horizontal. Então, aqui é uma representação. Você fez uma força na horizontal e você tem na iminência do movimento uma força de atrito estático máxima. Então, aqui voltando. Para o bloco 1, a gente coletou várias forças, né? A gente conseguiu aqui o valor 0,4 em todas as nossas medidas, né? Foi coincidência, ok? Então, a gente tem aqui, eu coloquei erro de F1, mas a gente está relacionado aqui com a nossa incerteza. Essa incerteza está mais relacionada com o equipamento de medida, tá? Então, a gente fez a mesma coisa para o bloco 2, para o bloco 3, para o bloco 4, certo? Então, essas medidas aqui são nossas coletas de força na horizontal. Então, esse experimento corresponde a esse daqui. A gente está com o dinamômetro na horizontal, começando a puxar o nosso bloco, tudo na horizontal, e aí a gente determina a nossa força de atrito estático máxima pela nossa força F na situação de início do movimento. Uma força um pouquinho menor corresponderia à nossa força de atrito estático máxima, tá certo? Então, com esses dados, a gente construiu essa tabelinha aqui,
Para cada um dos nossos blocos, a gente repetiu 3 vezes nossas medidas. Então, nós tiramos a nossa média, o desvio padrão também foi retirado e a gente comparou com o nosso erro para cada uma das repetições das medidas dos blocos, certo? E também a gente fez o experimento quando o nosso bloco estava sobre o plano inclinado de ângulo variável. Então, a gente foi aumentando o ângulo e determinando qual que foi o ângulo onde o nosso bloco começou a deslizar, ou seja, uma situação de iminência do movimento também. Então, eu fiz a representação aqui novamente. Beleza, aonde estão os dados? Estão aqui embaixo, ó, nessa outra tabela. Então, aqui eu tenho θ1, incerteza de θ1, θ2, incerteza de θ2, θ3, incerteza de θ3 e θ4, incerteza de θ4. Lembrando que cada um desses tetas corresponde a um bloco, força na horizontal e variação de ângulos. Então, aqui os nossos nossas duas tabelas correspondentes aos nossos dados experimentais. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo, quando a gente aplica a força F na horizontal, nosso intuito é determinar o valor da força de atrito estático máxima. E lembrando que a gente pode escrever a nossa força de atrito estático máxima como μ estático, em módulo, em norma, μ estático vezes o valor da normal. E também lembrando que a gente está numa situação de iminência do movimento, nosso objeto ainda não começou a se mover, sendo a força de atrito estático máxima igual a F, a gente substitui a força de atrito estático máximo por F. Sendo o peso igual em módulo a normal, a gente substitui o valor da normal pelo peso. Consequentemente, a gente vai ter que o μ estático vai representar a razão entre a força F e o módulo, né, da força F e o módulo da força peso, ou a norma, porque são vetores, da força F sobre a norma da força peso. Aqui embaixo tem o que a gente descreve como propagação de erro. Então, a minha incerteza relacionada com a equação, a gente vai fazer a medida de coeficiente estático pela fração entre F e P. Tanto F tem uma incerteza quanto P tem uma incerteza, então a gente vai ter que propagar as incertezas de cada uma das grandezas. Consequentemente, a gente usa essa equação. Aqui já tem o resultado do que seria o cálculo da propagação de erro. Então, seria a incerteza da F dividido pelo valor de P mais a F dividido pelo valor de P ao quadrado vezes a incerteza do P. E aí, a gente consegue construir essa outra tabela aqui com relação à nossa força F, tá aqui, para cada um dos blocos, bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4, e as incertezas do nosso F estão relacionadas aí com a incerteza da medida e com o desvio padrão também das nossas medidas, já que a gente repetiu 3 vezes para cada bloco, certo? E aqui tem o coeficiente de atrito estático, eu coloquei μ1, porque corresponde ao primeiro método de medida de coeficiente de atrito estático. Então, aqui a gente obteve 0,68, 0,26, 0,77, 1,6, certo? Então, esses coeficientes de atrito estático aqui, que vocês estão vendo, correspondem a essa equação aqui, ó. Pegando os valores médios de F dividido pelo valor de P, que foi medido também, usando o dinamômetro, e a incerteza foi obtida utilizando a propagação de erro. A incerteza está aqui nos coeficientes de atrito e os coeficientes de atrito estático estão aqui. Essa é para o primeiro método, ou seja, quando a gente vai puxando o bloco na horizontal utilizando o dinamômetro. Beleza, mas e o segundo método? O segundo método é quando a gente varia o ângulo do plano inclinado. Então, aqui a gente tem também uma análise em termos da iminência do movimento. Analisando o eixo X, tá aqui, o eixo que é paralelo ao meu plano inclinado, nós vamos ter que a componente X do peso, que vai ser escrita como P vezes o seno do ângulo θ, que é o mesmo ângulo de inclinação do meu plano inclinado, vai ser igual em módulo
a nossa força de atrito estático máxima, tá aqui. Em Y, nós vamos ter que a componente Y do peso é que vai ser igual em módulo a normal, e não mais toda a peso. Nessa situação, a gente vai poder substituir a normal na equação da força de atrito estático máximo, aqui ó, pela componente Y do peso, tá aqui. Reorganizando os termos, nós vamos ter que o coeficiente de atrito estático pode ser escrito como a tangente de θ. É só você dividir, você vai ter aqui ó, P vezes seno θ dividido por P vezes cosseno θ. Na hora que a gente vai analisar a propagação de erro, que a gente precisa analisar também, porque o θ tem erro e o coeficiente de atrito estático vai propagar esse erro também, a gente vai determinar através da derivada de μe em relação a θ vezes, aqui pode ser derivada total, vezes a incerteza no θ, que corresponde a essa equação aqui, ó, secante de θ ao quadrado vezes a incerteza de θ, certo? E aí a gente faz a mesma coisa aqui na tabela. Então nós temos ó, o θ para cada um dos blocos, 1, 2, 3 e 4. Nós temos a incerteza do θ. Aqui é o coeficiente de atrito estático, quando você está analisando variação de ângulo, né? Então é o segundo formato de experimento, ou segundo metodologia de determinação de coeficiente de atrito estático, e a incerteza associada com cada uma dessas medidas aqui de coeficiente de atrito estático. Agora, a gente pode até fazer um gráfico. Então, vamos plotar o quê? Vamos fazer um gráfico de bloco, então 1, 2, 3 e 4, por coeficiente de atrito estático 1 e coeficiente de atrito estático 2, ou seja, coeficiente de atrito estático determinado por uma forma e da segunda forma. Então, aqui a gente tem o gráfico correspondente ao coeficiente de atrito estático em relação a cada um dos blocos. Então, bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. O que a gente pode fazer agora? Vamos inserir as barras de erro. Então, eles acabam englobando uns aos outros, mesmo com todas essas diferenças. Vamos colocar agora a barra de erros em Mi2. Ok. Então, o que a gente observa é que você tem uma grande diferença. Então, o coeficiente de atrito estático é uma grandeza adimensional, porque você divide força por força, né? Mas o que é interessante a gente observar aqui é o seguinte, ó. Esse bloco 3, ele tem um resultado de coeficiente de atrito estático para o método 1, 0,77, para o método 2, 0,36. Então, a gente observa que nós temos uma diferença maior nesse bloco 3 do que nos demais blocos. Então, quais seriam as possíveis fontes de incertezas no nosso experimento, ou fontes de erro no nosso experimento? Então, uma coisa que pode ser observada é a seguinte: quando a gente muda a inclinação do nosso plano inclinado, a gente pode causar perturbações, ficar agitando o plano inclinado ou fazendo movimentos bruscos. Isso pode atrapalhar a fixação, né, em termos de rugosidade do nosso bloco e começar a deslizar o nosso bloco precipitadamente. Outra coisa que a gente observa é o formato, a forma com que a gente coloca o bloco sobre o plano inclinado muda o valor do coeficiente de atrito. Por quê? Você percebe às vezes grande variação nesses coeficientes de atrito, porque se você colocar suavemente, você não prende tanto as rugosidades. Se você coloca de maneira mais apertada, ou seja, se aumenta a normal, se você aumenta a normal, você preenche mais ou une mais uma superfície em relação à outra, fica mais difícil para deslizar uma em relação à outra. Se a gente for interpretar os nossos dados, agora com o que a gente já observou, nós podemos perceber que algumas coisas interferem, alguns fatores interferem na hora da gente determinar o nosso ângulo máximo ou a nossa força na horizontal, principalmente relacionado com a superfície de borracha. Então, se a gente colocar pressionando o bloco contra a superfície, nós vamos ter a impressão às vezes que o coeficiente de atrito é maior,
mas não porque realmente a normal era grande, porque a gente pressionou e fez com que a normal ficasse maior. Outra coisa que muda bastante também é a gente ficar vibrando as superfícies. Então, a gente vai ter, às vezes, a impressão de ter um coeficiente de atrito menor, mas foi a gente que causou perturbação no sistema e fez com que ele vibrasse e, consequentemente, soltasse mais rápido. Outra coisa que é interessante é, se você ficar esfregando uma superfície na outra, vão aparecer forças eletrostáticas, e aí você vai ter outro tipo de coeficiente de atrito que não está relacionado ali diretamente com o contato entre as superfícies, mas sim com a fricção. Relações entre as superfícies. Quando você tem superfícies lisas ou até mesmo mais rígidas, uma em relação à outra, você vai ter um deslizamento mais fácil, certo? Quando você tem superfícies mais maleáveis, isso não acontece. Então, a gente está analisando tudo como se fossem corpos rígidos, né? A gente não está pensando em termos de superfícies mais maleáveis. Isso também pode ser uma fonte de erro. Aqui, coloco para vocês novamente os nossos dados, tá? Então, os coeficientes de atrito, certo? Então, aqui a gente tem o bloquinho pequeno com EVA. Aqui a gente tem só a madeira, que era de se imaginar que ela fosse deslizar mais facilmente. Aqui a gente tem a borracha, tá vendo? Que não tá indicando que foi tão diferente assim. E por fim a gente tem a capinha de celular com o bloco. E esse daqui a gente já sabia que daria um coeficiente de atrito maior que 1 pelos próprios dados. E aqui a gente obtém um resultado bastante interessante. Você sabe que os coeficientes de atrito não necessariamente precisam ser menores do que 1. Existem superfícies onde a gente tem coeficiente de atrito estático maior do que 1. Então, a gente finaliza assim o nosso vídeo. Obrigado por assistirem. Espero que vocês assistam outros vídeos também. Curtam, façam sugestões, acessem nosso site, fiquem à vontade. E até a próxima. Nosso próximo vídeo vai ser sobre lançamento horizontal. É isso aí. Até lá.